Bom, agora nós vamos entender como nós conduzimos esse paciente no dia do pós-operatório. E aqui a gente vai separar em dois grandes blocos muito importantes, tá? Como que o nosso avaliador especialista em diagnóstico deve conduzir esse pós-operatório e como que a nossa líder operacional ou sucesso do cliente precisa dar o suporte, a orientação e reforçar os próximos passos com esse paciente. Então, já passaram lá os 7 dias, 10 dias, dependendo da orientação que o doutor recomendou que esse paciente retornasse. E aí chegou ao dia do pós-operatório. Então, o que que precisamos fazer nessa consulta do pós-operatório? Para o avaliador ou o doutor que vai realizar esse atendimento, tá? É muito importante pedir que o avaliador avalie a região operada, analisando se existe algum grau de inflamação ou algo fora do esperado. Então, o que que é importante que a gente entenda aqui? No dia do pós-operatório, não é somente colocar o paciente na cadeira, abrir a boca dele, tirar os pontos e mandar ele embora. É uma consulta pós-operatória. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é como que está sendo a recuperação desse paciente. Às vezes eu posso perguntar, e aí, como que está sendo? Tá sentindo alguma dor, algum desconforto, ou tá tranquilo? Tomou a medicação certinha? Ficou com alguma dúvida? Então, eu primeiro vou ter esse relacionamento. Depois eu vou fazer a análise ali do local, da região. Eu vou ver se está inflamado, se o ponto soltou, se aconteceu alguma coisa ali que está fora do normal ou que eu preciso intervir de alguma forma, tá? Depois eu vou fazer o quê? Verificar a necessidade de troca ou a extensão do uso de medicamentos. Então, esse paciente recebeu uma orientação sobre qual é a medicação que ele precisava tomar no pós-operatório. Se por acaso ele está apresentando ali um quadro inflamatório, está apresentando dor excessiva ou algo que eu estou verificando que eu preciso ou estender o uso desse medicamento que ele está fazendo ou fazer a troca, eu vou realizar isso. Depois disso, sim, eu faço a remoção dos pontos, obviamente, se a região já estiver pronta ou preparada, digamos assim, para que esse ponto seja removido. Vou fazer também uma reavaliação geral para identificar possíveis procedimentos que podem interferir no processo de recuperação ou reabilitação dos implantes. Essa etapa aqui é muito importante, porque existem casos que o paciente vai optar por contratar somente o implante dentário daquela região. Só que a gente sabe que existem outros procedimentos que podem influenciar no processo de osteointegração desse implante. Então, por exemplo, se esse paciente é um paciente que ele contratou um implante, só que ele tem uma doença periodontal severa, a gente sabe que isso pode influenciar no processo de osteointegração. Então, eu, como avaliador, como especialista em diagnóstico, vou orientar aquele paciente, ainda que no dia da avaliação eu já tenha falado para ele que era importante realizar aquele procedimento. Se ele contratou esse tratamento de forma parcial e deixou de fora, por exemplo, esse acompanhamento periodontal, eu preciso reforçar com ele novamente e preciso deixar ele ciente que caso ele não realize esse procedimento, ele está correndo o risco de que esse implante seja mal sucedido. Às vezes, esse paciente tem um tratamento de canal para ser realizado, principalmente na mesma arcada ou em regiões próximas da onde ele operou. Essa inflamação do canal pode fazer com que ele venha a perder esse implante. Se esse paciente vai realizar o uso de um dente provisório fixo nessa região, quando eu for instalar ou quando esse paciente, quando eu for falar para ele sobre a importância de deixar ali o dente provisório, eu tenho que me certificar que esse paciente vai utilizar esse dente provisório somente para fins estéticos. Então, eu vou reforçar, ó, quando você vir para colocar o provisório, ou se já estiver agendado, né, para instalar o provisório, eu vou falar, ó, esse provisório aqui, ele serve única e exclusivamente para te dar um conforto emocional, para que quando você for sorrir, você não tenha esse receio, né, de ficar com o espaço aparecendo. Então, eu não posso permitir que você mastigue coisas duras nessa região. Esse provisório não pode ter
uma força muito bruta aí, porque a gente precisa deixar esse implante quietinho para que ele firme no osso, para que ele osso integre, para que a gente consiga finalizar o seu trabalho dos implantes. Se esse paciente vai usar uma prótese provisória ou ele usa, né, uma prótese que fica ali em cima da região aonde foi instalado os implantes, eu preciso avaliar essa prótese e fazer um alívio. Essa prótese não pode ficar pressionando essa região, porque senão eu posso vir a perder esses implantes. Então, se eu já sou um doutor que sou responsável pela parte protética laboratorial, eu mesma já posso fazer ali o alívio dessa prótese, tá? Se não for, encaminhar o quanto antes para o doutor protesista e sinalizar o que precisa ser feito. Mas não existe nada super assim, super complexo que nenhum doutor seja capaz de fazer, principalmente ali em relação ao alívio. Então, nessa consulta de pós-operatório, a gente precisa reforçar também quais são os cuidados que esse paciente precisa ter. Se existem outros procedimentos que precisam ser realizados e caso esse paciente se negue a realizar esse procedimento, eu preciso que vocês sinalizem para o responsável da unidade para que a gente coloque no prontuário e que os próprios doutores também evoluam no prontuário. O paciente apresenta doença periodontal severa, foi orientado sobre a importância de fazer raspagem periódica, o acompanhamento do tratamento periodontal e está se negando, ciente que, caso ele não realize esse procedimento, o tratamento de implante poderá ser mal sucedido. Tudo o que é conversado pessoalmente com o paciente ou tudo que a gente identifica que pode influenciar na recuperação e no sucesso desse procedimento precisa ser comunicado. Muitas vezes nós temos problemas porque a gente simplesmente não se comunica. E aí a gente vê que está errado, o paciente acha que está certo e depois acontecem todas essas divergências. Tá? Então é muito importante que na consulta do pós-operatório realmente aconteçam essas orientações. Outra coisa também que a gente precisa se atentar é em relação à reabilitação. Então, vamos supor que está tudo em ordem com a saúde bucal desse paciente ou que ele contratou o tratamento completo, só que eu analiso que quando esse paciente morde o dente de cima ou o dente de baixo, né, o dente que vai ser antagonista dessa região que será implantada, ele extruiu. Ou seja, ele está abaixo do nível que ele deveria estar. Nesse caso, muitas vezes eu vou precisar fazer uma recomendação de um trabalho pré-protético naquele dente. Então, eu posso conversar com o paciente: ó, estou analisando aqui que esse dente de cima desceu, ou que esse dente de baixo subiu. Quando a gente for fazer a reabilitação, esse implante não vai ficar esteticamente legal porque não tem o espaço. Pega o espelho, mostra para o paciente, porque às vezes ele não entende. É óbvio para nós que somos dentistas, mas para o paciente nem sempre é óbvio. Então eu vou mostrar isso através do espelho, eu vou apontar, eu vou explicar o porquê que ele precisa realizar aquele procedimento. Caso ele se negue também, ó, então você está ciente que quando o doutor, o protesista, for começar a reabilitação desse implante, ele vai ter uma limitação aqui, porque esse dente baixou e você não tem a possibilidade de fazer esse tratamento no momento, tá? Então eu preciso te deixar ciente em relação a isso. E aí eu vou escrever também no prontuário tudo que foi conversado com esse paciente. Não tenham receio de pecar pelo excesso. Eu prefiro pecar por orientar demais do que pecar por ter falado de menos, certo? Orientar ao paciente sobre os cuidados e a importância do retorno programado e indicação de outros tratamentos quando aplicável e evoluir no prontuário. Remoção de pontos, mais orientações, cuidados, sem intercorrências quando não tiver intercorrência. E quando houver algo, descrever de forma detalhada. Então, essa é a primeira etapa, que é a etapa que quando o paciente está com o nosso doutor avaliador especialista em diagnóstico. E vocês, doutores, não precisam ter receio de se posicionarem. Nós somos a autoridade, nós somos os profissionais. Então, ninguém melhor do que nós para orientar esse paciente sobre o que precisa ser feito. Muitas vezes o paciente passa por um processo, tudo isso é para evitar que ele se frustre. Se coloca um pouco na posição do paciente. Você foi lá,
Investir um valor que muitas vezes você se sacrificou para poder investir, para poder realizar um sonho, para poder repor um dente que te falta. E aí, depois de 4, 5, 6 meses passando nesse processo de acompanhamento, fazendo as consultas de controle mensais, eu chego e perco esse implante. Uma coisa é quando a gente perde porque a gente fez de tudo e, infelizmente, por algum fator biológico, por algo que aconteceu ali no meio do trajeto, esse implante foi perdido. Outra coisa é esse paciente ter perdido por negligência da nossa parte enquanto profissionais. Então, lembrem-se sempre que nós temos a obrigação e a responsabilidade de conscientizar o paciente sobre o que está acontecendo ali. E uma vez que a gente vê que existem coisas que podem influenciar e que podem fazer com que esse paciente chegue até a perder esse implante e não orientamos isso verbalmente, não falamos, não comunicamos isso, nós estamos sendo profissionais negligentes, tá? Então, não deixem de orientar o paciente quando a gente perceber que existem coisas ali que precisam ser ajustadas ou que podem colocar esse implante em risco. E ao líder ou ao operacional, ao sucesso do cliente, depois de todo esse atendimento, a gente vai chamar esse paciente em uma sala privada, ou pode ser em uma sala onde o paciente vai sentar e vai conversar, ou se a gente não tiver um espaço disponível, por exemplo, para isso, pode ser na mesma sala aonde ele recebeu ali o atendimento do pós-operatório. Nós vamos pegar o termo de pós-operatório e orientar os próximos passos do tratamento, ressaltando a importância dos cuidados com a alimentação, retornos programados, reabilitação, possibilidades de perda do implante e importância das manutenções periódicas. É neste momento que a gente vai passar de forma detalhada qual que é o passo a passo e quais são os próximos passos. O porquê que ele precisa voltar todos os meses na clínica para poder fazer o acompanhamento da recuperação, para verificar se esse implante está firmando no osso, né? Tá acontecendo a integração da forma que a gente esperava. O porquê que ele precisa se atentar às orientações pós-operatórias e fazer o tratamento que foi recomendado pelo doutor especialista em diagnóstico. Quanto tempo em média demora para cada fase? Porque às vezes também depois que faz a instalação, o paciente fica ansioso para receber logo a finalização do tratamento. Então ele precisa entender que existe um processo, porque senão ele acha que está demorando por uma falha interna, quando na realidade falhamos apenas aonde? Na comunicação. Então eu vou falar, ó, então você vai vir uma vez por mês. Se tiver tudo em ordem com o seu tratamento, o doutor vai te dar alta para você passar a próxima etapa com o doutor especialista em reabilitação. Você vai iniciar a sua reabilitação e vai passar por essa etapa, vai fazer uma moldagem ou um escaneamento. Se tudo estiver em ordem, vai para o laboratório, sabe? Então, isso tudo precisa ficar muito bem esclarecido com o paciente para evitar transtornos futuros, porque a gente não se comunicou. Então, a gente vai passar por esse termo. Caso o paciente tenha dúvidas clínicas, a gente pode chamar o avaliador para orientar o paciente. E caso esteja tudo esclarecido, o paciente assina o termo e a gente anexa isso dentro do prontuário dele, tá? E aí ele já sai com um agendamento do primeiro retorno. Não vai falar, "Ai, você vai voltar daqui 30 dias para poder passar em consulta." Não, a gente vai deixar agendado. Porque se por acaso esse paciente falta, a gente tem como verificar ali a ausência dele e entra em contato novamente, certo? Então, o termo já está dizendo sobre a importância das consultas periódicas, sobre a importância dele seguir as orientações, sobre o tempo de tratamento, mais ou menos, sobre o risco ainda assim de perder o implante, caso isso aconteça. Como que vai ser, como que vai acontecer? Ele vai precisar passar por uma nova avaliação, um novo plano de tratamento, tudo isso está esclarecido no termo, mas é importante que a gente reforce isso pessoalmente para se certificar que o paciente entendeu tudo, tá? Eu tenho certeza absoluta que se a gente respeitar todas essas etapas, se a gente tiver a comunicação clara nesse nível com o paciente,
É basicamente impossível a gente ter alguma pessoa mal esclarecida no meio do caminho, mal esclarecida no meio dos processos. Muitas vezes nós perdemos pacientes simplesmente porque a nossa comunicação não foi clara. Então, não peque na sua comunicação. Não deixe de orientar o paciente sobre todas as fases, todas as etapas, todos os riscos e sobre a importância dele realizar aquele tratamento. Às vezes ele acha que o canal não é importante, por exemplo, porque não está doendo, mas quando você deixa ele ciente que ele não tratar aquele canal ou não fazer aquela raspagem que foi recomendada pode colocar em risco um investimento que ele já realizou, ele entende que isso é uma prioridade e se organiza para poder fazer da forma correta. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor, que tenha trazido segurança para que a gente possa conduzir um pós-operatório cada vez melhor daqui para frente.